Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing desse deck aqui, o Gregory Scott Tarot, o tarô da clareza positiva, algo do tipo. Gente, esse deck aqui, ele começou a me chamar a atenção porque eu e meus alunos, a gente tem um grupo no WhatsApp. Esse grupo é somente para quem fez o curso de tarô, quem está fazendo o curso de tarô. Se quiser, pode ficar nesse grupo de WhatsApp, eu não abro para outras pessoas, somente para alunos. E lá a gente troca muita figurinha de promoção de deck, os decks que a gente tem, os que a gente gostou, o que a gente não gostou. A gente troca bastante figurinha a esse respeito. E eles falaram demais desse deck aqui. Vocês estão ouvindo uma tocinha aí de fundo, a minha Sossô começou as férias, né? Então, relevem o barulhinho de Sossofia, minha menorzinha, minha caçula. Oi. Ela tá aqui em casa pertinho de mim. Oi. Então, vamos lá. E os alunos ficaram falando muito a respeito desse Gregory Scott Tarot, que de início eu não tinha dado muita importância para ele, mas de tanto eles irem postando as fotos das cartas, nananã, aguçou a minha curiosidade em cima desse deck. E aí teve uma promoção bacana na Amazon, comprei. É um deck da Lois Carabel, vem numa caixinha bem simples e vou fazer o unboxing aqui dele com vocês. Esse deck foi elaborado por David Corsi. Espero que a pronúncia esteja correta, se não estiver, sinto muito. Vem numa caixinha bem simples mesmo, gente. É uma caixinha que é frágil, né? Ela acaba sendo descartável. Meus amores, a rua tá alvoroçadíssima hoje, então relevem o barulho da rua, que vai estar mais, né, além do que o normal. E o interessante aqui é que vem com um livreto com o português do Brasil e o português de Portugal. Então vamos lá, eu comprei ele na Amazon, chegou rápido, tá? Chegou bem rápido, não tenho reclamações desta vez, chegou bem rapidinho. E num preço bem acessível. Acho que eu paguei uns R$100 nesse deck, olha lá. Paguei bem baratinho mesmo. E aí vale um adendo, né? Que se você pesquisar, dá para pagar R$100 num deck original, você respeitando o trabalho que foi entregue, né, pelo autor, sem ter que comprar uma réplica com a desculpa de que não tem dinheiro para comprar. Se pesquisar, tiver paciência, dá para comprar um deck de R$100, às vezes até menos. Eu tenho um deck aqui de tarô que eu paguei R$80. E um deck original que você está respeitando o trabalho entregue ali. Vou deixar na descrição do vídeo, eu só não garanto estar no preço que eu paguei, né? Já tem dias isso. Chegou rápido, eu que demorei para gravar o unboxing com vocês. Então vamos lá. Aqui é o livreto. Vamos achar a parte que está em português. Ué, cadê? Aqui. Então vamos lá, pelo menos na parte que está em português. Aqui ele fala: esse baralho foi concebido e idealizado por Gregory Scott, especialista em leitura de tarô, bem como youtuber, com os gráficos de David Corsi. Gregory queria criar um baralho capaz de se relacionar com as milhares facetas do tarô encontradas diariamente no contexto de suas atividades e de seus vídeos. Um baralho de tarô em que sempre se pudesse reconhecer a si mesmo, que fosse imediato sem perder a profundidade, vigoroso sem ser agressivo, encorajador sem ser complacente. Gregory tentou de várias maneiras criar um baralho que fosse autêntico, para pessoas autênticas, para perguntas autênticas e para respostas autênticas. E aqui ele explica um pouco do conceito por trás
das cartas, o reconhecimento, positividade. As cartas sempre nos preocupam. O que seria isso? O que vemos nas cartas é o espelho de nós mesmos, concordo. Cada carta, mesmo que represente um lugar alienígeno e medieval, no final fala de nós. Obviamente, o link é simbólico, mais do que literal. Talvez não estejamos forjando um escudo como o 3 de ouros, mas vemos da mesma maneira, trabalhamos, lutamos e nos esforçamos em algo que pode estar tomando forma. Como ler o tarô? Aqui algumas opções de tiragem. E aqui palavras-chave, né, para os significados dos arcanos, tanto maiores quanto menores. Aqui, interessante, ele não coloca o nome completo, né? Ele só coloca aqui em cima o naipe de copas, então de As a 10, depois as cartas da corte e algumas palavras-chave para. Dá para aprender tarô por esse livreto? Não! E aqui, cartas invertidas, né? Que ele denomina cartas viradas. Aqui ele não coloca o significado das cartas e vamos ver o porquê. Alguns leitores gostam de atribuir significados diferentes às cartas, se fossem tiradas de cabeça para baixo. O significado inverso é como um espelho do significado normal. Por exemplo, o que é visto como um fato se torna uma possibilidade, ou o que é visto como uma sugestão se torna um aviso. O uso das cartas invertidas é totalmente opcional e depende do leitor, concordo. Eu acho que o tarô, e isso eu deixo muito claro no curso, o tarô ele fala por si só, eu não vejo necessidade nenhuma e nem sentido em jogar de forma invertida, mas super respeito quem o faz, né? Eu, Juliana, na minha mesa de jogo, eu acho que o tarô, do jeito que é, ele já responde desde que eu saiba fazer a pergunta. Então, por conta disso, eu não jogo de cartas invertidas. Aqui, carta extra, né? Geralmente vem uma no começo e uma no fim. Deixa eu ver, isso mesmo. Duas cartas extras. Aqui falando das redes sociais da Lu Scarabeu. Esse aqui é o verso das cartas. Muito bonito, inclusive. Aqui runas, né? Runas nórdicas. Estrelinhas, e aqui a assinatura do Gregory Scott. Qualidade Lu Scarabeu, é um papel bem maleável. Eu novamente não tenho uma carta aqui, não, mentira, tenho Abis. Ó, a Lu Scarabeu tem por característica ser mais estreitinha, né, que um tamanho de lâmina mediano, digamos assim. Às vezes ela tem a mesma altura, às vezes ela é um pouquinho menor, como nesse quesito aqui, né? Alguns milímetros menor, que é um tamanho de lâmina mediana, e sempre mais estreita. Na maioria das vezes, pelo menos, né? Grande parte dos decks que eu tenho da Lu Scarabeu são assim. É um papel maleável, resistente, mas ainda assim um papel. Na minha percepção, a Lu Scarabeu, não todos os decks, mas a grande maioria, para mim seria uma qualidade de segunda linha. Tanto a Lu Scarabeu quanto a Liu Yilin. A US Games, o toque da carta dá a sensação de ter uma mistura de papel com plástico, tornando a carta mais resistente. Já a Lu Scarabeu, você sente que é papel mesmo, mas isso é uma questão de você saber embaralhar e você vai ter sim um deck pro resto da vida, tá bom? Então vamos lá conhecer esse lindão. Sou Sofia, baixa. Mamãe tá gravando o vídeo, por favor. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Então vamos lá, qual é a premissa desse deck? Passar positividade nas leituras. E aí é o que eu tinha uma certa implicância para adquirir esse deck, porque existem cartas que são desafiadoras, né? E ver positividade em algo desafiador seria uma positividade tóxica. Então eu tinha um certo pezinho atrás, mas depois, né, dos meus alunos postarem tantas fotos, eu fiquei aguçado, fui lá e comprei. Então vamos conhecer agora esse deck. Aqui é a carta do louco, já mostrando que traz o aspecto tradicional, mas com um toque diferente, digamos assim, né?
O autor conseguiu colocar a própria identidade nas pinturas, mantendo a simbologia tradicional. Aqui a carta do mago. Então, o mago não está, né, encostado em uma mesa, ele está flutuando, sendo ele o próprio alicerce, o alicerce de si próprio. E aqui ele manifestando dos céus na própria mão dele, na materialidade. Gostei dessa questão da materialidade estar sendo representada pelo naipe de ouros. Aqui os 4 elementos, né? A sacerdotisa, belíssima. Aqui ela não está com pergaminho em suas mãos, mas ela segura, né, como se fosse um mistério. Ela fez uma alquimia aqui, e o que ela fez aqui, somente ela sabe. A simbologia está sendo muito fidedigna, com uma identidade. Tô gostando desse deck. A postura dela, né, de estar receptiva. A Imperatriz, belíssima. E aqui mostrando que... Pausa pra rua. E aqui mostrando bem o encantamento da Imperatriz, né? O fato das pessoas todas olharem para ela com admiração, até com respeito. Eu vejo nesses 2 semblantes aqui um respeito muito grande ao olhar para a Imperatriz passando. Aqui a gente não vê criança, nem um terreno de trigos, né, denotando a prosperidade dela, mas está na roupa dela esses elementos. O Imperador. Aqui ele não está sentado num trono, mas organizando todo um projeto bem complexo aqui, ele com uma postura muito firme, muito segura. O Hierofante tá aí uma coisa inusitada, é uma pessoa jovem. É um papa, continua sendo um pontífice. Gostei dessa questão aqui de nas pilastras estarem esses desenhos de mãos dadas, como se fosse uma mensagem subliminar de que a união faz a força. Mas é interessante ele ser jovem aqui. Não estou achando ruim, eu estou achando interessante. Os enamorados, mostrando o casal mesmo, né? A escolha de estar junto com alguém. A carta do carro. E interessante aqui, ó, 3 números 4 desenhados na carruagem. Não são esfinges, mas leões, o que eu gostei bastante também. Ele não tem uma proteção aqui como numa carta tradicional, né? Aquela parte de proteção do carro, o que o protege é o próprio céu estrelado. Gostei. A força, que diferente isso aqui, hein? Sensacional. Gostei muito dessa carta. Não foi pouco, não. Os pensamentos conflitantes, tortuosos, que machucam, inclusive. E aqui uma força de cima, trazendo o equilíbrio que neste momento não se tem. O eremita, novamente, é um jovem, né, saindo daquela questão do ancião. E o que eu gostei é que a estrela, a lanterna tem a sua luz? Tem. Mas olha a centelha divina dele aqui, ó. Gostei também. A roda da fortuna, mostrando muito bem a dualidade da roda da fortuna. Achei sensacional. E novamente a simbologia de runas. A carta da justiça. Bem interessante. Bem interessante. Uma pessoa se envenena, talvez aqui pelo julgamento dos outros, por não ter aguentado esses julgamentos. Eu acho que o ato de suicídio é o ato de maior coragem que se tem, apesar de muitos acharem que é uma covardia, mas eu acho que findar com a própria vida precisa ter tutano, né? Precisa ter bala na agulha. E aqui mostra o lado negativo
Olha que coisa, pelo menos no meu ver, o lado negativo da carta da justiça, que é o julgamento ferrenho, cruel, né, que exige do outro aquilo que ele não tem para dar, que olha para a situação de forma unilateral e pode resultar num desastre completo. Adorei. A carta do enforcado, o homem dependurado, bem interessante. A morte. Amei. Só amei. Pronto, o deck inteiro já me conquistou. Só pela carta da morte. O terreno tranquilo, onde você pode começar uma nova jornada, uma nova vida, com novas escolhas, reconstruindo uma vida, né? Com a coisa mais importante, que é você. Se você tem a ti mesmo, todo o resto você é capaz de manifestar na sua vida. Eu achei sensacional essa carta da morte. Sensacional. A temperança. Aqui a temperança, ela está sendo representada pela deusa tríplice, né? A jovem, a mãe, aqui no caso, a religiosa, né? Não colocou a anciã, mas colocou a religiosa. Aqui uma runa incrustada na sua roupa, ela na beira da água, num terreno tranquilo, com a bênção, né, dessa força do sagrado feminino na vida dela. Eu gostei muito dessa carta, mas não vou falar o porquê. É muito particular. A carta do diabo, sensacional. A pessoa aprisionada pelos próprios vícios, pela própria fuga. Muito interessante. A torre. Aqui uma única pessoa caindo, né, da destruição da torre, ao invés de ser duas. A carta da estrela. O que eu entendo dessa carta da estrela? Bom, elemento água tá borbulhando aqui, né? Então seria o equilíbrio, a cura das próprias emoções por algo que é muito maior, a estrela d'alva aqui, que inclusive não é uma estrela, é um planeta. É uma carta para se meditar a respeito dela. Muito bonito, uma arte muito bonita. A carta da lua, belíssima também, sai completamente, né, do tradicional, assim como a carta da estrela. A carta do sol e as runas não, desculpa, os elementos zodiacais aqui no sol. Aqui, ao invés de ser um menino peladinho, é uma menina aberta para a vida, né? E o mais importante da carta, ela não olha diretamente para o sol, ela vem na nossa direção, né? O julgamento. Aqui com uma conotação bem cristã, né? E a carta do mundo. Que pode ser bem confundida com a carta do mago se você não prestar atenção na carta, né? Não tem nada aqui. Mentira, tem a questão do caminho, né? De um caminho novo está se apresentando para ele. Mas é uma carta que por aqui, ó, se eu não lesse, eu ia achar que era a carta do mago. Achei que faltou simbologia aqui. Vamos agora para o naipe de copas. As de copas. 2 de copas, mostrando de fato a união entre duas pessoas, uma união amorosa. E aqui é um adendo, né? Porque essa união, 2 de copas, ele não significa somente a união amorosa entre um homem e uma mulher, ou sei lá, 2 mulheres, 2 homens, enfim, não importa. É além de uma união carnal, né? Naipe de copas está falando das nossas emoções, e a gente não ama somente um par. A gente ama amigos, ama familiares, enfim, projetos. 3 de copas, ao invés de ser 3 mulheres, são 3 homens, bebê-morando uma conquista. 4 de copas.
Interessante essa carta. Cinco de copas, a dor bem genuína, né? Então vamos lá. Aqui eu já tenho a minha concepção desse deck. Eu acho que é um deck muito bem desenhado. Vou aproximar essa carta aqui, ó. É um deck que a gente percebe que foi desenhado à mão para posteriormente ser digitalizado. Tem uma impressão muito nítida nos pequenos detalhes, é uma ilustração muito bem feita. É um deck muito intuitivo, eu acredito que é um deck muito fácil, inclusive, de ser lido. Dá para aprender por esse deck? Dá, mas eu acho que faltam simbologias importantes, como por exemplo na Carta do Mundo. Tem umas simbologias ali que são importantes a gente ter conhecimento no momento do aprendizado. Aqui o 7 de copas, eu achei incrível, porque aqui o cara tá contando uma história e aqui ele está imaginando a própria história. Porém, essa questão do imaginativo tá muito subliminar, não tá expresso, né? Os sonhos, o que tá no lúdico, o que tá no imaginário, não tá expresso aqui, né? Tá muito subliminar. Eu acho que é um deck bem intuitivo, é um deck expressivo, é um deck que faz com que a gente tenha uma percepção diferente a respeito das cartas. Aqui, olha como é diferente. O 9 de copas não é um homem, né, todo pomposo ali, porque tem as suas conquistas atrás. Aqui é uma mulher e todo mundo está celebrando a vida que ela está gestando. Ela muito feliz, muito orgulhosa, que me dá a sensação de ser uma virada de ano, né, um clima de festa, de festejo. 10 de copas, muito fidedigno, tradicional. Pajem. Cavaleiro. Aqui no cavaleiro não tem nenhuma movimentação, né? E o cavaleiro ele está se movimentando. Aqui ele está numa postura de meditação, de receptividade. Preciso pensar a respeito. Rainha. Aquela que cuida do que ama, aquela que cura o que ama. Adorei. Rei. As de pentáculos, sendo representado por uma coroa muito pomposa. 2. E aqui as pilastras, a sacerdotisa. Olha que diferente. Fazendo uma reverência mesmo à sacerdotisa. Notoriamente a sacerdotisa. Sossô, abaixa seu celular, minha linda. 3 de pentáculos. Aqui, se for assim, ó, pode confundir com 8. Vamos ver o restante. 4 de pentáculos. Achei interessante essa carta. 5. Sensacional. Mostra muito fidedignamente o sentimento de escassez, a perda, a falta, na verdade, não é nem a perda, é a falta. 6 de pentáculos. Aqui, novamente, eu acho que seria uma pintura mais pro 9 de pentáculos do que pro 6. 7 de pentáculos, sensacional, gostei da carta. Mas aqui ela já tem uma colheita farta, né? Não é uma colheita que está chegando, ela já tá na colheita dela. 8. Sossô, quietinha, mamãe tá trabalhando. 9.
Bonita a carta. E novamente, ele muda muito, né? Os personagens. Aqui seria uma mulher. Aqui ele já colocou um homem. 10 de pentáculos. A pintura da família, né? E essa pintura da família só faz, na época, né? Só fazia quem tinha bala na agulha para pagar. Interessante. Pajem. Aqui me dá a sensação do pajem tá meio que... Ou ele ganhou esse pão ou ele roubou esse pão. Cavaleiro de pentáculos. Inusitado isso aqui. Me vem... Desculpem. Me vem a sensação de ser uma oferta da vida, mas uma oferta, sei lá, parece que é o capeta atentando? Será-se? Bom, eu tenho uma concepção diferente, quem fez o curso comigo sabe, a respeito da carta do diabo. Então, para mim, esse contexto do diabo trazendo, né, essa prosperidade, essa oferta, não seria ruim. Mas, para muita gente que não conhece, né, a simbologia do diabo, a mitologia, né, o porquê dessa figura animalesca, pode achar que é uma tentação, enfim. Eu acho que foi bem ousada essa carta. E novamente, né, não é um homem, então não tem o ímpeto da ação, não tem um cavalo mostrando, quer dizer, tem um cavalo aqui, mas ele tá uma escultura, tá parado. Então não mostra uma movimentação, bem inusitada as cartas dos cavaleiros. Rainha magnífica, que linda essa rainha, gente. Muito linda. Rei. E vamos agora para o naipe de paus. Não tendo absolutamente nada parecido com o tradicional, a gente vai encontrar o elemento, se a gente prestar atenção na estampa da saia dela e até nas cores, né? São cores bem intensas. 2 de paus. Três de paus. Magnífica essa carta do 4 de paus, muito bonita. Cinco de paus, a treta. E um aqui sentadinho só analisando. 6. Os rostos são muito expressivos, a gente consegue entender o sentimento em cada uma das expressões. 7. Interessante essa carta. 8. Diferente, né? 9, completamente inusitada essa carta. A pessoa tá toda feliz, mas tá toda lascada. Ai, 10. Aqui expressa muito bem o peso do 10 de paus. Pajem. Cavaleiro novamente. Aqui é a primeira carta de cavaleiro que demonstra movimento, né? Ação. Os outros estavam parados, pausados. Rainha. Bonita a carta. Rei. E por fim, vamos para o naipe de espadas. Aqui já muito notoriamente, né, uma carta que remete a espadas. 2 de espadas. Aqui, se não tivesse o nome, eu confundiria facilmente com 3 de espadas. 3.
a dor muito profunda pela partida. Quatro. Aqui eu confundiria muito com o 9 de espadas, porque ele não está repousando, ele está se preparando para morrer. 5, a humilhação. 6, novamente uma carta que eu confundiria facilmente com 9 de espadas. 7, 8, 9, ele acordando suado depois de um pesadelo. 10. Pajem. Cavaleiro. Esse cavaleiro eu gostei. Aqui tá falando muito da personalidade do cavaleiro de espadas, né? Aqui eu gostei. Rainha. Rei. Olha, eu tô num misto de gostei do deck, mas ainda precisando entender principalmente os arcanos menores, né? Principalmente o naipe de espadas. Precisando entender um pouquinho mais. Eu gosto de olhar para a figura e já tirar da figura o significado da carta. E aqui, por exemplo, no 6 de espadas, tem muitos medos, muitos conflitos, muitas tentações, apesar de que a postura dele tá muito tranquila aqui no caminho que ele vai. Mas é como se isso tudo tivesse indo junto com ele. Eu preciso pensar um pouquinho mais a respeito desses arcanos menores, principalmente desse naipe de espadas, para entender um pouco melhor o desenho expresso aqui, mas é um deck muito bonito. Eu acho que é um deck de leitura fácil, embaralha bem, ó. Baralha facilmente, o tamanho das cartas possibilita, né, esse embaralhamento fácil também, tranquilo, de forma sutil. Eu acho que a qualidade é justa com o preço que eu paguei. É uma qualidade boa. Mas eu preciso pensar um pouquinho mais a respeito dos arcanos menores para aí colocar na minha mesa de jogo. Aqui, por exemplo, no 4 de espadas, eu vejo a morte muito, o desespero do eu estou morrendo nessa carta, que foge, inclusive, do tradicional, né, do que Pamela Colman quis colocar nos arcanos menores. Enfim, preciso dar uma pensada a respeito desse deck, mas, em suma, eu gostei do deck, gostei da qualidade, achei que as cartas são bem expressivas, são bem feitas, apesar de ter uma questão positiva, né, nas cartas, eu acho que quando a carta foi desafiadora, ela foi desafiadora mesmo, não teve uma positividade tóxica. Enfim, essa é a minha percepção a respeito desse deck. Preciso entender um pouquinho mais, mas tá aí. Coloque aí nos comentários o que você achou. Você tem esse deck? Você trabalha com ele? Interage bem com esse deck? Compartilhe aí a sua vivência com esse deck conosco, deixando aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!